Pode Espanha é um podcast que aborda a cultura espanhola desde o ponto de vista de duas imigrantes do Brasil que moram aqui em Madrid, na Espanha. O nosso objetivo é levar fatos curiosos, interessantes e engraçados a partir da nossa vivência em outra cultura às pessoas, a você que tem interesse em saber mais como é a vida aqui na Espanha. E antes de finalizar cada episódio, a gente vai trazer uma dica para quem está aprendendo espanhol. Pode ser uma dica relacionada à gramática, vocabulário. Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Este é o podcast Pode Espanha. Pode ou não pode, Lê? Pode sim, Cris, pode tudo. Só não pode assunto baixo astral, né? Ah, tá certo. Eu sou a Cris Passino. Eu sou a Letícia Urano. E o Pode Espanha é um podcast de duas brasileiras na Espanha, mostrando a realidade direto de Madrid. Muito bem, muito bem. Hoje nós temos uma convidada especial, né, Lê? Sim, a gente tem a Mariana. Oi, Mariana, tudo bom? Oi, gente, tudo bom? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prefere que a gente te chame de Mari para ficar mais informal? Pode ser Mari, sim. Por favor. Mari, só introduz da onde que você é lá do Brasil e onde que você mora aqui na Espanha. Certo, meu nome é Mariana Sotero, eu vim de Salvador, Bahia, e faz 2 anos e 4 meses que eu estou aqui na Espanha, vivo em Jerez de la Frontera, Cádiz, no sul da Espanha. Tenho um bebezinho que eu engravidei aqui, né? Eu fiz várias coisas nesse pouco tempo. Eu engravidei, tive meu bebê aqui, casei, hoje faço um mestrado em marketing digital e muitas emoções. E sou muito feliz aqui na Espanha. A gente trouxe a Mari hoje porque o nosso tema vai ser sobre ser imigrante aqui na Espanha, né? Então, a gente tem 3 visões diferentes, de uma pessoa que já está aqui há mais de 14 anos, outra pessoa também que já chegou aqui já faz uns quase 3 anos, que sou eu, e a Mari também quase mesmo tempo, mas também tem toda uma vivência diferente, por ter tido um filho aqui, né? Por morar no sul da Espanha, um lugar diferente aqui de mim e da Cris, que moramos em Madrid. Sim, no coração da Espanha, né? Uma realidade um pouco diferente, custo de vida diferente, mas eu acredito que a qualidade de vida aí bem parecidas. Sim, Antes de entrar no tema, Cris, vamos falar só quais são os quadros que nós vamos abordar no final do programa? Vamos lá, então a Lê vai falar sobre a polêmica do dia. Lê, qual que é a polêmica do dia? Surdo não é uma pessoa que não escuta. Ué, mas você falou surdo? Então, depois eu vou explicar, Cris. Eu acho que você tem a língua presa. Qual vai ser a dica do dia que você trouxe pra gente? A dica do dia eu vou falar sobre alguns verbos que mudam de sentido quando a gente coloca um pronome neles. São verbos pronominais. Eu vou explicar direitinho. E o intraduzível? Ah, intraduzível vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Eu não vou dizer nada. A gente vai dizer só no final. Para segurar os ouvintes até o final do programa, certo? É isso aí. Vamos que vamos. Então, gente, entrando no tema de hoje, que é como ser imigrante aqui na Espanha, tem todo um lado diferente de ser imigrante e você vir para cá ou para qualquer país e fazer um intercâmbio, né? Fazer um intercâmbio de 6 meses, 1 ano. Eu, por exemplo, antes de vir para cá, eu já tinha morado nos Estados Unidos e tinha ido para ficar 1 ano. No fim, acabei ficando um pouco mais de 2 anos, mas a sensação era totalmente diferente da que eu tenho hoje, porque eu sabia que eu ia voltar para o Brasil. Então também me dava um pouquinho de agonia, um pouquinho de tristeza de saber que eu não ia ver a Times Square todos os dias, por exemplo, né? E aqui já é a sensação de não estou vendo minhas sobrinhas crescerem, não estou vendo minha mãe, não estou comemorando meu aniversário com a minha mãe, já faz 4 aniversários. Então, é toda uma sensação diferente. Como é que é para você, Mariana, a sua sensação de estar aqui como imigrante? Você imaginava? Exatamente essa. Agora que eu tenho um filho,
porque eu vim para cá, não estava nos meus planos, primeiramente, ter um filho e casar. Eu já tinha uma pessoa aqui, que hoje é o meu esposo, então eu vim porque a gente já se conhecia, eu tive essa oportunidade de vir para cá. Inicialmente eu pensava em fazer o meu mestrado, estudar, mas aconteceu que eu engravidei e a gente adiantou um pouco as coisas. E eu já tinha na minha cabeça, que a gente já tinha conversado, que não vamos voltar para o Brasil. Nossos planos, não está em nossos planos voltar para o Brasil. Então, se você quer vir, foi o que ele conversou comigo, saiba que eu não quero voltar para o Brasil. E eu pensei, não, se der tudo certo, eu também não, né? Só se acontecer algo, não vou dizer nunca vou voltar, mas na minha cabeça hoje eu também tenho que eu quero ir lá visitar e que eu tenho que resistir a ver meu filho crescer sem os meus pais perto. E a gente vai adaptando da forma que dá. Então, eu ligo muito para meu pai, meu filho reconhece os meus pais por videochamada, né? A gente tem que agradecer a tecnologia. Então, é exatamente isso. Eu sei que eu não vou voltar e eu tenho que conviver com essa minha decisão. Acho que a gente tem que aprender a conviver com a decisão que a gente tomou. Uau, é bem isso mesmo, né? Uhum. E no começo, você chorava muito? Não sei se ainda chora. Não, eu choro sim, às vezes eu choro de saudade do meu pai, eu sou muito apegada a ele, então, de todas as coisas que eu tenho muita saudade no Brasil, é mais do meu pai. Mas assim, ele já veio aqui, a gente se fala muito, eu tenho planos de ir para lá agora, mas com o Covid, eu já tive minha passagem cancelada várias vezes. Então, no começo eu estava muito empolgada e eu fui aprendendo a me adaptar em relação à comida, né? Eu tentei ser o máximo otimista possível para eu não ficar sofrendo com essas pequenas coisas que é de nosso costume, que é a comida, que são as pessoas. Eu engravidei, eu não tinha uma rede de apoio. Eu sabia disso, eu tive que conviver com as pessoas me perguntando, quando você tiver o seu bebê, como é que vai ser? Então, eu falei, eu vou ter que tomar conta dele, eu e meu marido, não quer dar outra. Mas Mari, desculpa, você falou essas pequenas coisas, não são pequenas essas coisas. É isso, é porque eu tento adaptar. Por exemplo, da comida, eu acho que é uma coisa que a gente dá para adaptar, vai adaptando aos poucos. A rede de apoio, não. Até porque você apoio, mesma sim, deve é fazer a bem sua importante. comida, né? Não é que mora na casa de alguém e precisa comer o que as outras pessoas fazem, né? Isso, e eu estou em Jerez de la Frontera. Aqui não tem tantos recursos como Madrid, por exemplo. Madrid, eu achei quiabo, né, maracujá, tem restaurante brasileiro, um montão. E aqui não, aqui é mais escasso. Em Sevilha tem algumas coisas, mas a demanda é muito menor do que Madrid ou Barcelona. Aqui tem azeite de dendê. Azeite de dendê eu tenho. Meu pai trouxe um carregamento para mim. Tenho até hoje 4 litros de azeite de dendê. Então, fiz vatapá na Semana Santa. Então, assim, esses momentos eu vou tentando ajeitar para não sofrer muito. Então, fiz como se eu estivesse com minha família lá, né? E vou colocando também na rotina do meu filho, para ele aprender também um pouco da nossa cultura. Tá certo. Eu queria dividir com vocês uma história sobre saudade que, bom, não sei se vocês sabem como fazer tricô. Tricô, né? Pega uma lã, né? Péssima. Um fio de lã, coloca atrás do pescoço com 2 agulhas, né? E você vai fazendo assim com as 2 mãos. E quando eu era criança, eu sentava do lado da minha mãe e ela ficava fazendo tricô e ficava me dando cotoveladinhas, né? Conforme vai fazendo o tricô, vai dando cotovelada. Bom, um dia no trem, uma senhora sentou do meu lado e ficou fazendo tricô. E ela me dava essas cotoveladinhas e me deu a sensação de ter a minha mãe do meu lado. Foi tão surreal essas cotoveladinhas, porque não é uma cotoveladinha qualquer e ficar te batendo. Ela tem um tempo certo. Uau. E foi esse tempo sabe, de bater em mim. E eu, nossa, fiquei emocionada. Olha, agora. Também eu fico emocionada. Sim, que é muito nostálgico. lembrança mais maravilhosa, Lê. Uhum. Que sorte de ter essa lembrança, que sorte de poder ter tido essa pessoa te fazendo aí, né? Tique, 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 tique. Eu tive que descer, né? Chegou a minha estação e eu tive que descer do trem, mas
fiquei um pouquinho com vontade de ficar do lado dela, sendo cutucada. Acho que qualquer outra pessoa teria ficado bravo, né? De ter alguém do lado incomodando, assim. É. São esses momentos únicos, essas lembranças que a gente tem, né? A gente tem que viver assim, lembrando das coisas boas, se apegar aos momentos bons que passamos ao lado deles, porque eles estão longe, mas estão aí com a gente, né? Estão longe. Sim, mas você sabe que eu acho que quando a gente é imigrante, a gente sempre vai ter alguma coisa que está faltando, porque a gente deixou aquele lugar, e ao mesmo tempo, quando a gente pensa em todas as coisas que a gente não tem, dá essa saudade, essa nostalgia. Só que quando a gente olha para todas as coisas que a gente tem, o saldo é tão positivo, não é? Uhum. O saldo não é positivo? Uhum. Não, hoje eu agradeço muito por várias coisas, e por estar aqui, pela escolha que eu fiz. E eu tenho certeza que as pessoas que eu deixei lá no Brasil, elas vão estar sempre comigo, porque a gente teve uma caminhada positiva, a gente viveu, né, momentos maravilhosos e elas me têm aqui. Então, sempre que elas quiserem vir, eu estarei aqui para recebê-las. E uma pergunta, você já voltou alguma vez para o Brasil? Não. Então acho que não vai dar para você falar sobre isso, mas eu acho que a Letícia vai poder falar sobre isso. Vamos ver, vamos ver. Aí, quem sabe você chega a alguma conclusão também, Mário. É o seguinte, quando a gente sai, né? A gente sai e deixa uma fotografia, deixa um panorama. A gente sai, vive a nossa vida. Quando a gente volta, o que a gente pensa? Que aquele panorama que a gente deixou vai estar lá, né? Só que foi um pause. Só que a gente vive a e nossa vida Claro. e o resto da vida continua acontecendo. Como é? Como é essa volta? Como foi para você, Lê, as vezes que você voltou? A minha cidade, que não é uma cidade perto de São Paulo, né, perto da capital, ela está em constante desenvolvimento. Então, cada vez que eu volto, tem alguma coisa diferente que não tinha na última vez que eu fui. Então, esse já é um primeiro impacto que eu tenho. Outro muito grande são as minhas sobrinhas. Então, uma hoje tem quase 6 anos. Quando eu vim, ela tinha 2. E a outra nasceu quando eu estava aqui. E aí, quando eu voltei para o Brasil para conhecê-la, né? Um mês depois que ela nasceu e depois no batizado. E a sensação é, nossa, elas estão crescendo muito. Então, às vezes, tia bobona, né? A última vez que eu estava aqui no Brasil, a Lara falava buzo para ônibus. E aí eu quero usar aquela mesma linguagem e ela que me corrige, fala, tia Lê, não é buzo, é ônibus. Aí eu fico, né, de... Sim, já avançou um montão. E eu choro muito. E então, ir para o Brasil é muito fácil, difícil é voltar para cá. Depois, principalmente no avião, quando ele pousa aqui em Madrid, nossa, eu me acabo de chorar sempre. Caramba, você sabe que eu tenho tenho sentimentos, aqui se diz sentimentos encontrados. Não são controversos, mas são sentimentos muito diferentes, porque assim, quando eu saio, sempre quando eu vou para o Brasil, eu fico nervosa. Meu Deus, eu tô indo para o Brasil, que emoção, chegar no aeroporto e tal. Tá, eu vivo o tempo lá. E quando eu volto, eu tô indo para minha casa quando eu vou para o Brasil, mas quando eu volto para cá, eu tô vindo para minha casa. Então eu tô tão feliz quando eu volto para a Espanha e eu vejo, eu falo, gente, que mundo tão diferente do Brasil, tudo tão organizado, lugar mais organizado, o Brasil tão bagunçado. Eu sou de São Paulo, aquela voragem, aquela loucura. Então eu não tenho tenho essa saudade quando eu tô saindo de lá, poxa vida, é a minha terra e tal. Não tenho sobrinhas, né? Então faz muita diferença. Só que quando eu tô voltando para cá, o meu sentimento é que gostoso eu tô indo para minha casa. É diferente, né? Uhum. Outro impacto que a gente tem é climático, né? Porque as estações são opostas aqui no Brasil, então a gente sai daqui com casaco de neve, chega lá, tem que tirar tudo porque tá muito calor, ou o contrário, né? Sair de lá tá um pouquinho frio e chega aqui tá calor de 40 graus em Madrid. Uhum. Eu fiquei pensando nisso quando eu estava com a minha passagem comprada, como ia ser quando eu chegasse. Eu sempre tive esse pensamento, né? Eu até hoje fico, como será quando eu chegar? As pessoas vão me fazer muitas perguntas, como é que eu vou reacionar?
como é que eu vou tratar dos detalhes das coisas, porque eu não quero, né? A gente não quer se estressar, a gente não quer... Mas pode acontecer, ainda mais quando a gente tem algum problema na família, como eu, né? Tenho alguns problemas na família, uma parte dela, então eu fico pensando, será que essas pessoas vão aproveitar a minha presença ou elas vão aproveitar de forma negativa? Ah, mas aí então eu acho que tem uma questão Não sua sei. também, porque você Isso, saiu e quando você voltar, você não é a mesma Mari que isso, saiu. exato. Fico com Então, ansiedade, assim, para saber também a minha reação, né? Até que uhum. ponto eu vou chegar, tenho que ter paciência, tenho que Sim, saber exatamente isso, que eu saí, que eu estou voltando com uma outra pessoa, uma outra mentalidade, eu saí solteira, sem filho, hoje eu volto para lá com um filho, então são vários fatores. Então, meio que eu estou muito ansiosa para esse momento. E a reação da sua família, dos seus amigos lá no Brasil, Mari, era de, nossa, que louca, ou era, nossa, ela é muito corajosa. Falaram que eu era louca e corajosa. Porque, como eu comentei com você, Leti, eu era casada, né? Então, larguei o casamento, larguei o emprego estável, eu tinha um cargo na Assembleia Legislativa da Bahia, então eu larguei tudo, assim, realmente, de um dia para o outro. Quando eu tive a oportunidade, eu não pensei duas vezes, todo mundo, ah, que corajosa! Aí outras pessoas, meu Deus, Mari, que louca! Você vai largar tudo? Né? Eu falei, vou largar tudo. E Mari, quanto tempo demorou até o dia que você tomou a decisão para você vir? Isso foi em julho de 2018, tudo começou, e eu vim em outubro, porque eu estava em campanha política, eu não Aham. podia vir antes, então eu vim em outubro, passei um mês para decidir que eu iria vir de vez. Voltei para o Brasil, resolvi todos os meus trâmites, todos o que tinha que resolver, e em fevereiro de 2019 eu cheguei. Uau, foi rápido. Foi rápido, foi Nesse meio rápido. tempo, você estudou espanhol lá no Brasil? Muito. Eu tentei estudar, mas como eu estava lá, eu acho que a imersão é um pouco diferente. Chega aqui é um outro impacto, né? É uma entrega maior, você está convivendo com os espanhóis, então eu não sabia muita coisa. Cheguei aqui, fui direto para um curso de espanhol e foi isso. E E você, Lê, vocês quanto acham? tempo demorou até o dia que você decidiu para você vir? Quanto tempo demorou? Eu não tive muito tempo, porque em julho, um pouco no final de junho de 2017, a empresa do Pablo falou para ele que ele tinha que voltar para a Espanha. Deu Uhum. uma semana para ele. E aí ele veio, e eu falei que eu ia vir, mas não ia vir junto, porque eu queria ficar um pouco mais com a minha sobrinha, eu queria juntar um pouquinho mais de dinheiro e aprender um pouco de espanhol no Brasil, com online, né? Para não chegar aqui sem nenhum conhecimento. Então, ele veio em julho e aí em outubro eu vim, né? 3 meses depois. Foi Foi super quase a mesma coisa. rápido. Sim. Então, depende do ponto de vista, né? Porque daí foram 3 meses que a gente ficou separado, mas também foi rápido porque ele chegou, já conseguiu encontrar uma casa para a gente alugar. Nesse meio tempo, eu estudei espanhol, consegui chegar aqui com um nível intermediário, então não ficava muito perdida, né? Gente, 3 meses não é nada, nós estamos no mês 4, né? Quem está ouvindo isso aqui, olha, nós estamos gravando no mês 4, o ano novo foi outro dia. É muito rápido. E quando a Né? gente tem um monte de coisa para resolver, papelada, documento, é que passa voando. E quando eu vi, eu já tinha que vir. As malas já estavam prontas, eu já estava me despedindo de todo mundo, e num piscar de olhos eu estava aqui. E sobre papelada, vocês acham que aqui na Espanha é muito burocrático para o tema de imigração? Eu acredito que sim. A depender do tipo de visto, eu acredito que sim. Por exemplo, para casar, muito papel. E demora, né? Você solicita Tem- hoje, daqui a o casamento vai ser Demora. daqui uns 4, 5 meses, né? Exato. Eu achei assim muita papelada. Eu tive que ir no consulado de Madrid, brasileiro de Madrid, 2 vezes para tirar vários tipos de certificado. Sabe? Aqui pedia uma certidão de nascimento, mas eu já era divorciada. Então, no Brasil, a certidão de casamento substitui a de nascimento, Ah, né? Aí eu precisava de um certificado que falasse isso, para substituir esse documento,
Mas a minha sorte foi que no consulado brasileiro eu tive assim um suporte maravilhoso, não tenho o que reclamar. Quando eu falei do que eu precisava, ela, não, isso aqui vai ser substituído por isso, porque aqui é assim, assim, assado. Então, eu tive um suporte muito positivo, uma experiência positiva. Sim. Não, o consulado brasileiro aqui em Madrid atende muito bem. Eu fui poucas vezes, mas atende muito bem. Sim. No meu caso, eu não tenho nada que contar, porque assim, eu nunca tinha, assim como a Lê perguntou, né, se a gente acha muito burocrático, eu não sei porque eu nunca tinha visto, nunca tinha vivido isso de imigração, né? E me pareceu burocrático, sim, mas não tenho como comparar, não sei. Sorte sua que você não foi para a Lute. Para a imigração lá, né? É verdade. Nossa, olha, esse lugar, quando eu fui, era um lugar tão horrível, tão bagunçado. Eu pensei, não é possível que Shakira tenha vindo num lugar desse, porque era um lugar muito feio. É complicado. Sim. E uma coisa que eu não entendo é toda vez que a gente tem que fazer um processo burocrático que pede a certidão de nascimento, ela tem validade de 6 meses. Uhum. Então, primeiro a gente fez a pareja de hecho, que é a união estável, né, considerada união estável no Brasil. Tive que pedir a certidão de nascimento para minha mãe. No ano seguinte, a gente fez um matrimônio civil, precisei pedir de novo. E agora que eu vou tirar a cidadania espanhola, vou ter que pedir de novo, porque não vale, e não faz muito sentido, eu não morri nesse meio tempo, né? Então, eu acho assim, se você fala antecedentes penais, tudo bem, né? Se atualiza. É. Agora, certidão de nascimento... E é caro, porque não é só a certidão de nascimento, você tem que pedir com a apostila de Haia atrás, e essa apostila custa mais de R$100. E ser traduzida também aqui. É, Por a um tradução já mais tradutor 50 juramentado. euros. Sim, é um procedimento caro. Gente... É caro. Cris, não sei se você sabe que para casar também é muito burocrático. E aí eu estava comentando com a Mari, porque existe uma exceção especificamente para brasileiros, sabia? Uhum. Não. Então, olha, pelo menos aqui em Madrid, quando a gente foi casar, tinha um papel com todas as solicitações, né, os documentos, e aí tinha lá 2 testemunhas, né, uma testemunha. Estou justo começando a minha tramitação, gente. Eu não ia falar da minha vida pessoal, mas eu estou justo começando. Então, eu não sei se você já viu um papel que está escrito assim, que precisa ter uma testemunha, e aí está escrito entre parênteses, brasileiros precisam de 2 testemunhas. Ah, não. E aí a Mari me contou que no caso dela precisou de 3. Como é que é? Mari, conta essa história. Eu precisei de 2, não, acho que foram 2, porque no dia que a gente foi para a entrevista, porque tem uma entrevista que fazem, né, para saber se o casamento não é por conveniência. Arranjado, né? Isso, passei por uma Sua entrevista foi entrevista. antes do casamento? Foi porque meu marido, ele é espanhol, ele é, né, ele é brasileiro, mas ele é espanhol de origem. Então, ele tem a cidadania espanhola, ele já veio para cá com a cidadania. Então, estávamos casando entre estrangeiros, um espanhol com uma brasileira, e chega lá na hora, eu achei que era só para entregar os papéis, todas essas certidões que eu tirei, toda a papelada, e eles pedem para uma pessoa sair da sala, para ficar sozinho na sala. Eu disse, meu Deus, vai ter uma entrevista e agora eu não sabia disso. A gente não sabia. E aí pergunta nome do pai, nome da mãe, onde se conheceram, quantos anos a pessoa tem, se tem irmão, várias coisas assim. E a gente até teve umas discrepâncias, porque eu falei que o nome do pai dele era o nome do avô, que eu confundi. Aí eu falei o nome errado, eu falei a idade dele certa, aí ele falou um ano a mais. Então, assim, foi engraçado, porque a gente não sabia. Mas a história era verdadeira, porque a gente já se conhece do Brasil, ele é amigo do meu irmão. Então, acho que como a gente contou a mesma história, e eu estava grávida, colocaram lá no expediente que eu estava embaraçada. Eu não sei se isso ajudou. E a juíza também pediu meu antecedentes penais. Pediu para ver se eu tinha antecedentes penais, não. Pediu para ver se eu tinha algum expediente na Polícia Nacional daqui.
E aí liberou. E nesse dia eu tinha duas testemunhas, mas como tinha mais gente na sala, aí ele perguntou para as testemunhas também se a gente se conhecia, o que as testemunhas eram nossas, tudo. Assim, é uma investigação, um processo de investigação verdadeiro. E no dia do casamento civil, quando já estava todo o expediente liberado, mais duas testemunhas também para assinar. Nossa. Duas testemunhas diferentes? Sim. No nosso caso, quando foi a pareja de hecho, as testemunhas só assinaram lá no dia da pareja de hecho mesmo. E aí a minha entrevista foi depois, porque daí ligaram da Polícia Nacional para o Pablo, perguntando se podia agendar uma entrevista com nós dois. Aí ele falou, amanhã eu não posso porque eu tenho médico. Pode ser depois de amanhã? Eles falaram, pode. Chegou no dia seguinte, eles bateram aqui na porta, falando que era da polícia, eu estava sozinha, fiquei morrendo de medo, mesmo não tendo feito nada de errado, né? Porque imagina, a polícia vem na casa. E aí eles vieram, eles perguntaram, tem fotos de vocês na casa? Nossa! Não tem. A única coisa que tem é um quadro que uma amiga minha me deu, que tem o mapa do Brasil embaixo, o mapa da Espanha em cima, ligado com um coração. E eu mostrei fotos do Instagram, porque tem fotos com data, né, desde 2015, e isso não tem como alterar. Eu falei, olha, tem essas fotos. E aí eles perguntaram, por que que você foi para o Brasil 2 vezes durante um ano? Porque, teoricamente, você não pode, tem que ser um ano ininterrupto, né? 12 meses ininterruptos com a pessoa. E aí eu expliquei, eu falei, olha, primeiro minha sobrinha nasceu em janeiro, então eu fui conhecê-la, e eu estava com visto de estudante, eu tive que renovar. E na outra vez foi o batizado dela. Aí eles perguntaram, e tem foto do batizado? Até a foto eu tive que mostrar, e aí deu tudo certo. Depois, no matrimônio civil, que foi um pouquinho mais de um ano depois, precisei de mais duas testemunhas, e lá no consulado brasileiro, eu não tinha levado ninguém, porque eu achei que eu não fosse precisar de novo. A mulher falou, pega alguém lá da sala de espera. Eu falei, pega alguém? Ela falou, pede para alguém lá. E eu pedi para 2 pessoas que eu nunca tinha visto na vida, se elas podiam ser minhas testemunhas, e elas assinaram lá. Uhum. E depois desse do casamento não vieram aqui em casa perguntar. Mas isso é coisa de filme, hein? Sim. Isso é É um coisa de processo filme. realmente de investigação. A galera uniformizada batendo na tua porta, não é? Deve ser impactante, né? Sim. Então, e sabendo que eu tinha ido para o Brasil 2 vezes, né? Então fizeram uma busca minha. Ah, mas isso é facinho. Uhum. Isso aí o sistema controla. Que coisas, que coisas. Gente, quando eu for casar, eu vou perguntar para vocês, tá? Pode perguntar. Somos experts em casamento. Bom, o que eu queria perguntar para vocês agora é sobre, vocês acham que vocês já sofreram algum preconceito por ser brasileiras? E eu pergunto porque no Brasil, obviamente, não existe brasileiro tem tal cara, porque eu, por exemplo, tenho cara de oriental. Tem loiro, tem negros, tem ruivos, né? É muita mistura no Brasil. E aqui, como não tem muitos orientais que são do Japão, por exemplo, que é o meu caso, as pessoas acabam achando sempre que eu sou chinesa. E aí eu não sei diferenciar ou falar, olha, eu fui tratada de tal forma porque eu sou brasileira. Isso nunca me passou. O que me passou uma vez, na verdade, foi que a gente queria comprar um apartamento e então fomos eu, o Pablo, a mãe dele, fazer uma visita num apartamento, né? E a dona foi junto mostrar os cômodos. E aí ela começou a falar depois da visita que o bairro era muito bom, que que era bem comunicado, tinha mercado. E aí ela colocou um porém. Porém, quando eu estava no ônibus vindo para cá, tinha muitos brasileiros no ônibus. E ela não sabia de onde eu era, né? Então ela começou a falar um pouco mal de brasileiros, Ui. Ui. falando que tinha muitos brasileiros bebendo e isso não se faz, e ela até ficou incomodada e desceu antes do ponto dela.
E eu já fiquei assim, ai meu Deus. Eu abri a boca que ela vai identificar. Vou falar O inglês, né? acento é muito forte. E aí a minha sogra meio que tentou me defender, falando assim, ainda bem que a Letícia é japonesa. E eu, nossa senhora, só piorou a situação, porque eu não sei Sim, falar sim. japonês. E aí a Uhum. mulher falou, eu tinha muitas alunas japonesas, eh, e elas viviam falando arro, arro. E eu, arro? Aí o meu marido, que não é japonês, falou, não era arro, arro, arro é tonto. E era porque ele tinha visto num desenho animado japonês. E aí passou um tempo, ela perguntou o que eu fazia, eu falei que eu era tradutora, e ela perguntou do inglês para o japonês, eu falei não, para o português, eu sou brasileira. E aí todo mundo fez poker face de que tinha esquecido o assunto que ela tinha comentado antes, Uhum. mas foi bem engraçado. Gente, que situação. Vocês já passaram alguma situação dessa de alguém falar mal de brasileiro perto? Não, já passei de falar do Brasil em geral, assim, da situação do Brasil, né? Da violência, marginalidade. Mas eu nunca senti um preconceito por eu ser brasileira. E sim, eu acho que pela minha cor, um pouquinho, ou meu cabelo. Meu cabelo eu já passei uma situação que eu fiz a minha transição aqui. Eu não era cacheada e eu fiz a minha transição aqui. E eu fui muito bem tratada pela cabeleireira que me fez minha transição. Mas E passou ela um era tempo, espanhola. sim, espanhola. Passou um tempo, eu fui no mesmo salão, ela não estava, e eu queria lavar meu cabelo e pentear. E a moça olhou para mim assim, falou um valor muito alto, que não era o normal. Eu disse, meu Deus, para isso, para pinar, para lavar e pintar o cabelo. Aí ela, porque seu cabelo é muito complicado, sabe? Ok, aí eu senti assim, eu falei, vaia, sabe? E eu achei que foi um pouco desnecessário. Então, não posso afirmar que foi um preconceito comigo, não sei dizer, ficou muito vago, mas foi muito estranho, né? Ah, eu acho que foi má vontade, Mari. Pode Foi má ser também, à vontade. vontade. E quando eu cheguei também, logo a primeira vez, eu fui em uma. Eu não falava espanhol direito, eu fui em uma tenda de cosmético, de tratamento de beleza, né? De pele, coisa. E eu queria fazer um pressuposto, um orçamento para fazer uma limpeza de pele. Aí ela perguntou assim, ela me deu um valor super alto também, vários valores. Aí eu disse, ok, esse pagamento aqui ela você trabalha? Você não trabalha, né? Aí eu Hã? disse, não, Por mas quê? e que? Eu não trabalho. Porque ela disse, não, porque aqui você pode dividir em tal, né, parcelar. Aí eu disse, tudo bem, obrigada, viu? Então, assim, ela viu que eu não sabia falar, ela viu que eu era uma imigrante, e ela logo entendeu na cabeça dela que eu não trabalhava. Eu achei meio estranho, né? Porque uma coisa não tem muito a ver com a outra, porque eu posso estar aqui com o meu trabalho com as pessoas do Brasil, então eu E até porque você não tinha que dar satisfação para ela, né? De exato, falar, foi uma pergunta muito impertinente. Mas, pelo fato de eu ser brasileira, eu nunca senti um preconceito. Muito pelo contrário, aqui no sul da Espanha, eu sempre fui muito bem tratada. E também quando eu fui em Barcelona, em Madrid, sempre fui muito bem acolhida, recebida. E aqui eu costumo dizer que Cádiz é como se fosse a Bahia do Brasil. As pessoas são ah, muito calorosas, as pessoas, né, gostam do verão, de sol, de praia, e são bem cercanas. Então, eu gosto muito das pessoas aqui. Assim, eu gosto É de viver aqui. verdade, pode ser comparado a Salvador mesmo. Eu acho que as Canárias são mais Bahia do que Cádiz, mas o jeito das pessoas de Cádiz, eu não conheço muito as pessoas de Jerez, já conheci a cidade de Jerez, que é uma graça, mas Sim. é verdade, o estilo das pessoas mesmo. Que legal. São muito alegres, conversam. Eu chego às vezes em lugares, as pessoas querem conversar tanto, às vezes eu nem tô de tanto humor para conversar, sabe? Mas eu vejo tanta boa vontade que eu retribuo, porque eu percebo uma vontade deles de conversar, de me tratar bem e trocar uma ideia. Eu acho muito legal quando acontece isso, mesmo que eu não esteja afim, eu retribuo. Mari, ontem eu estava conversando com você, e você me contou sobre o seu. Ai, eu achei que o meu microfone estava no mute.
Peraí, só deixa eu... Dá para minutar agora, Cris? Porque eu achei que estava no mute e falhei, tá? Continua, vai. Mari, a gente estava conversando e você estava me contando sobre a sua experiência de ter tido um filho aqui na Espanha. Como é que foi? Como é que, se você tinha alguma ideia, se tivesse tido um filho no Brasil, você acha que teria sido de alguma forma diferente o tratamento ou até mesmo, né, a assistência que você teve aqui? Não, o que eu acho que no Brasil, se eu morasse lá e ficasse grávida, eu vejo a necessidade de ter um plano de saúde. E que não aconteceu aqui. Aqui eu fiz todo o meu acompanhamento pelo sistema público de saúde e eu achava incrível, porque eu tive todas as datas bem definidas, os exames, e às vezes que eu precisei ir na urgência, eu não esperava mais de 15 minutos. E eu achava isso incrível. Eu falava, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou ser atendida de forma rápida, eficiente. E tem a matrona, tem umas coisas bem distintas, que é o caso da matrona. Tem um médico também que acompanha a gente, mas o nosso contato maior é com a matrona, que é uma enfermeira obstetra. E ela que, né, nos dá todas as orientações do que comer, do exame que tem que fazer, que anota todo o nosso historial. E durante todo o processo de gravidez, foi tudo muito ok, assim, tive uma boa experiência. E no dia do parto, o que eu acho assim que que foi um pouco incômodo foi que aqui eles optam muito pelo parto normal, né? Eles incentivam o parto normal e como eu queria ter um parto normal, eu não sei se eu quisesse um parto cesárea como seria, porque eu já ouvi dizer que eles só deixam um parto cesárea no caso de urgência e não por uma eleição. Mas como eu queria um parto normal, nunca pensei nisso. Fui certa de que queria um natural, não queria nem epidural. Nossa! E 40 semanas, aí começa a fazer o exame de toque para saber se o colo já está preparado. Quando foi com 41 semanas que eu não estava ainda nem dando sinais, me induziram. E eu aceitei a indução. E aí foi quando começou assim toda uma nova história e uma experiência que eu tive, não vou dizer negativa, mas uma experiência marcante na minha vida, que foi, né? Eu cheguei cedo, 9 horas da manhã, boto uma pastilha na mulher para começar a indução, a dilatação. E o meu bebê não descia, ele estava muito alto, as horas foram passando, as dores começam a vir, e eu comecei a dilatar muito devagar. E vem várias pessoas para fazer exame de toque em você. Eu acho que esse hospital de Jerez quase todo me tocou. Foi incrível, eu ficava assim, meu Deus, era uma pessoa diferente, era estudante de medicina, era enfermeira, era matrona, e eu com dor já não aguentava mais. Pedi epidural, porque eu queria esperar, que disse que já estava dilatando, que eu não me preocupasse. Mas o bebê seguia muito alto. E falava, não, ele está alto, mas vai, faz força, né? Faz a força que vai dar certo. E já era como 8 horas da manhã do outro dia. E eu sentindo todas as dores e já tinha melhorado pela epidural. Mas eu considero que eu tive os dois partos, um parto normal, pelas dores, por todo o processo de parto, e quando chegou um médico, que eu acho que era um médico competente, que ele me tocou uma vez, ele falou assim, cesárea urgente. Nossa! E também coincidiu com um feriado, um festivo aqui em Jerez. E um amigo nosso depois disse, era porque era feriado. Os médicos bons estão de folga. E fui direto para a sala de parto. Chegando lá, meu filho nasceu quase sem vida. Ele nasceu asfixiado e precisou ir direto para UTI. Eu nem ouvi o choro dele. Ele nasceu como tem um APGA, né, um índice, quando a criança nasce, o dele era como 1, e isso, 1 é quase sem vida, praticamente. E Ele precisaram estava enrolado reanimar. com cordão umbilical? Sim, hoje eu vejo, né, eu acho que sim, mas demorou muito para chegar a esse diagnóstico, aí, porque cada um falava uma coisa, ninguém sabia, fizeram um exame em mim para saber o que era,
E eu também não vou pensar que é porque a gente demorou demais, porque eu estava ali tentando também, sabe? Meu marido fala, se tivesse acontecido alguma coisa, eu ia me arrepender, porque eu estava do seu lado e eu não fiz nada. Mas a gente era paz de primeira viagem, a gente não sabia, sabe? Pensava que estava tudo bem. E que Falar por cima tenho do que os médicos amigas, estão falando, né? tenho amigas que já passaram também 20 horas de parto, e aconteceu tudo, e foi tudo bem. Então, não é uma receita de bolo para cada mulher, é muito diferente. E, então, ele foi para UTI, e aí sim começou, foram 13 dias, os médicos da UTI neonatal incríveis, fizeram tudo o que precisava, agiram de forma rápida, e a minha sorte foi que eu estava em um hospital de grande porte, que tinha o tratamento que ele precisava. Talvez se eu estivesse num hospital particular, que não tem esse tipo de assistência, ia demorar para transferir ele, ele precisava ser transferido numa bolsa, num carro frio, porque o tratamento dele era em frio, de hipotermia, para baixar a atividade cerebral e se tivesse algum dano, ou recuperar, ou não danhar mais, né? Parece que o Serviço Andaluz de Saúde é um dos melhores da Espanha. O andaluz, o galego e o balear são as 3 referências. Bom, madrilenho também, mas são as 3 referências na Espanha. Sim, foi incrível, assim, e eu pude ir todos os dias para o hospital com meu esposo, eu recebi almoço, eles fizeram tudo que meu bebê necessitava, e eu acho que se tivesse sido na pandemia, seria muito difícil, porque eu já estava aqui, só eu e meu esposo, a gente não tinha uma rede de apoio, ficava todo mundo do Brasil me enviando mensagem, a gente não tinha informações precisas, porque precisava de tempo, né? Era um caso, como a de cérebro, que necessitava esperar tantos dias para fazer uma ressonância magnética. E meu filho tomou opiáceo para ficar calmo, tranquilo. Ele não podia, né, subir a atividade cerebral dele. Então, tudo isso, ele precisou depois tomar uma medicação, porque ficou com dependência, ele não podia sair do hospital. Então, foi assim, eu tive que ter paciência, né? E confiar na equipe médica. Mas depois, hoje em dia, ele é super saudável. Ele recebe não é um tratamento, é um segmento para acompanhar o crescimento dele. Também é pelo governo da luz. Se ele precisasse de um tratamento, ele estaria recebendo, mas como não vê necessidade, os exames estavam ok, ele avança conforme a idade dele, então a gente só faz um segmento, até os 2 anos, ou até quando faça falta e que achem que ele precisa continuar com o segmento, e tudo isso gratuito. Caramba, que susto! Fiquei com o coração na mão. Foi um susto. Hoje eu falo com mais tranquilidade, assim, eu demorei para assimilar muita coisa, mas como eu vejo ele tão saudável... Ele frequenta a escola? Ele vai para a creche. Ele tem a guarderia, que também é pública, né? Eu acho, não é subvencionada. É subvencionada. A gente tem ele numa guarderia concertada e vai Você muito tem que bem. pagar, não é totalmente de graça, né? Tem que pagar uma parte. Talvez quando as famílias são menos, como posso dizer? Numerosas? Não, quando a família é menos favorecida, sim, que pode sair de graça. Mas para a gente que tem uma renda, precisa apresentar renda, tudo, a gente tem um valor subvencionado, uma porcentagem. Essa é uma das coisas boas da educação, né, na Espanha, que a gente acha que precisaria de mais quantidade, porque existem filas nas creches, mas mesmo assim existe uma oferta muito grande de creches e de escola, né? Porque a creche não é obrigatória, mas o ensino público é gratuito, ele é obrigatório porque ele é gratuito, né? Exato. E o que eu acho interessante da creche é que por exemplo, tem uma família menos favorecida, tem a gente, pode ter uma família que ganhe mais do que a gente, mas nossos filhos estão na mesma creche, porque vai por localização, né? E toca pagar cada um que deve. Então, nossos filhos estão ali todos juntos e não existe essa divisão de classe, por assim dizer. No hospital, provavelmente, também tinha gente de várias classes. Sim. Você pega o metrô, o ônibus, você encontra o seu chefe, encontra, né, de todas as hierarquias, né? Exato.
É verdade, né? Isso não existia em São Paulo, pelo menos na minha cidade, não existia essa história do chefe estar no ônibus, ou ele pode estar no carro do lado, mas mesmo assim. Dependendo da estação de Exato. metrô, da linha de metrô em São Paulo, pode ser um pouco classista, vamos dizer. Porque se for, por exemplo, linha amarela, linha verde, que percorre ali a Paulista, tem Uhum, é um pouquinho diferenciado. Uhum. uhum. E aí, antes da gente ir para os quadros, Mari, você tem um Instagram super legal, que você conta dicas para imigrantes aqui na Espanha, você dá dicas de espanhol. É, ontem mesmo eu estava vendo algumas fotos de comida que eu fiquei com muita vontade, e você foi um prato de camarão por 4 euros, não era? Camarão grande. Comer Jerez é estupendo. Você come muito bem e come barato. Delícia. Eu Conta para o sei, pessoal, então, qual que é o seu Instagram? é o Qual o seu Mari, objetivo com o Instagram? ok, é o Mari.vida na Espanha. Eu tinha um projeto logo quando eu cheguei aqui, que era relatar todas as minhas experiências, mas eu engravidei, eu só queria dormir, eu estava passando por esse processo totalmente novo, eu cancelei tudo, e agora eu voltei, eu decidi voltar, que é mostrar a minha vida aqui no sul da Espanha, porque eu tenho certeza que tem muito brasileiro lá que quer Madrid, Barcelona, né, que são as duas grandes capitais aí, centro de Madrid, mas existe também vida no resto de Espanha e uma vida de muita qualidade e que a depender se uma pessoa trabalha home office como a gente, eu mesmo, pode viver e vai muito mais baixo e vai viver muito bem, vai comer muito bem, vai ter praia, vai viver com a gente muito cercana, muito boa. E eu decidi mostrar esse Beber lado. um vinho também, se esqueceu desse pequeno detalhe. Eu vi um tintilha aqui de São Lucas de Barrameda, sabe? De la Tierra de Cádiz, aí também está muito bueno, muito bueno. Mas, e também falar sobre os processos burocráticos que eu já passei, né? As nomenclaturas, o que é o NIE, o que é o TIE. Eu decidi que eu vou relatar aí, trabalho com esse conteúdo, porque eu sou jornalista, hoje eu trabalho com marketing digital, então eu resolvi investir também em mim e na minha experiência e passar isso para as pessoas. E falo também sobre comida, que eu adoro. Eu gosto de cozinhar, gosto de sair para comer, para conhecer. Um dia eu decido comer a cabrilha, que é um tipo de caracol. As pessoas ficaram chocadas. Meu Deus, como você come isso? Sabe, que É nem a igual o comida mais escargot? estranha. Hã? É como se fosse o escargot? É um tipo de... É tipo um escargot. Só Hum. que ele, o cultivo é em seco. No caso, o caracol, o cultivo é em ambientes mais úmidos, né? Então, é E isso. Mari, quem não tem ideia de como que é o Elva, tem um documentário que o pessoal vai poder ter uma ideia de como que é o lugar que você mora, né? Qual que é esse documentário? Qual documentário? O que a sua prima te indicou, que você estava Ah, indicando no sim, sim, Instagram. ó, lá tem plança. Eu já avancei bastante. É uma série que foi gravada, o grosso da série foi gravado aqui em Jerez, e fala justamente sobre as relações comerciais, antigamente, no século XIX, que a importância do vinho de Jerez para a economia da Espanha, como foi tão importante um dia. Sim. Eu acho que era uma quinta parte de toda a economia da Espanha. E, e fala assim, é muito legal a série. Um pouco uma novela mexicana, mas é gostosa de Ah, não é assistir. documentário, então, é uma série. Não, uma série, é gostosa de Ah, assistir, é bonita, tem um lugar aqui do lado da creche de meu filho, e depois eu vou fazer esse recorrido, né? Por onde as cenas, onde foram gravadas, e aí eu vou mostrando também aqui. Não, inclusive, um companheiro seu de profissão, o Ernest Hemingway, né? Ele era jornalista, foi ele que mandou para o mundo, que divulgou para o mundo El Jerez, El Cherry, né? Cherry, Então assim, é um lugar emblemático, é emblemático. parte da economia. Não sei se talvez Jerez viva do Jerez mesmo e dos finos e das manzanillas e todo esse tipo de vinho que eu não conheço muito, mas é importantíssimo. Então tem muita história para contar aí. Muita história, é muito antigo. E assim, a gente agora tem mais interesse, a gente já começa a visitar as bodegas aqui, eu e meu esposo, a gente já começa a consumir mais vinho local,
A gente está descobrindo assim um mundo completamente curioso e gostoso, que é beber o vinho da terra, sabe? E não só beber o vinho, né? Misturar com chocolate ou com um a jamón, comida, tem um queijo. oloroso com um champignon. Adoro. Era assim. E com mojarra. E com mojarra. Sim, fica precioso. Ó, até babo. Olha, para a gente vai aí te quem visitar, não tá, Mari? Uhum. Claro que sim, a gente vai, tá? Para quem não sabe, a mojarra é como se fosse um jamón, mas do atum. Então é uma parte, o lombo, né? Esse lomo del atum é seco, né? É curado, na verdade. Isso se come em fatias muito fininhas, com um pouquinho de azeite por cima e umas amêndoas. E qualquer vinho que a Mari recomendar, tá feito. Sim, sim. E é isso. Então, quem quiser ver essa série, lá tem Plança, tá no Amazon Prime. Amazon Prime. E também Jerez é a cidade aqui de Los Caballos Andaluces, não? A escola, Real Escola Equestre está aqui em Jerez. Sim. Muito bonita também. As bodegas são incríveis. E na Semana Santa, para quem curte um turismo religioso, é incrível, enorme, Sevilha, Málaga, mas Jerez é conhecida pelas obras pelas imagens, as mais bem cuidadas de Andalucia são aqui, em Jerez, e pelo número de irmandades também. Uau! Claro, os cavalos que são de Jerez, eles correm em Cádiz ou em Sanlúcar de Barrameda? Não sei. Tem uma praia muito longa, assim, que tem as corridas de cavalos. Não. Espera, deixa eu procurar. Sim. Vou buscar. Carreiras de caballo em la playa, sim. Também, é porque meu esposo está aqui, ele está me lembrando das coisas. É Sanlúcar. Esse é Sanlúcar de Barrameda, que está do lado aí de onde você está. Sim, do lado. E também tem um circuito de MotoGP. É verdade, el Jerez, o circuito de Jerez, claro. Olha, nossa, quanta coisa. Muita gente, muita cidade fica lotada. Bom, agora acho que depois da pandemia... Eu acho que quando as coisas melhorarem, vai voltar, porque é uma tradição assim, e a cidade realmente fica lotada de moto, as pessoas aqui são loucas por moto. E foi onde Ayrton Senna teve um prêmio dele, que ele venceu aqui no circuito de Jerez. Ah, não sabia, que interessante. Sim, também não sabia. Cheguei aqui, comecei a pesquisar e fui descobrindo várias informações assim, curiosas. Uma semana é pouco para ficar em Jerez e conhecer tudo, então. Não, dá perfeito. Pouco. Claro. Pouco? Você acha pouco, Cris? Eu acho. Tem uma coisa que eu não gosto de Jerez. O calor? Não, o calor a gente sabe. Você vai para Cádiz, tá calor. As rotatórias. Tem uma. Porque não tem ponto de referência. Você tá indo, tem uma rotatória. Aí você tá indo, tem uma rotatória. Gente, eu fui dirigindo para Jerez, eu entrei na cidade dirigindo, falei, não é possível, isso aqui é um filme do Mr. Bean, não pode ser verdade. Quando eu peguei o carro, eu demorei tanto para dirigir aqui, né, que eu tinha medo, eu não sabia, por exemplo, que durante 6 meses nossa carteira é válida, eu não sabia disso, e eu já tinha passado esse tempo, e até pegar o meu NIE, o meu TIE, né, a minha carteira de residência, a minha tarjeta de residência, e convalidar minha habilitação, eu fiquei sem dirigir. Quando eu peguei o carro, eu estava tão nervosa, falei, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Mas é como andar de bicicleta. Deu tudo certo, mas quando chegou na rotatória, teve um senhorzinho mesmo que, meu Deus do céu, calma. É que essas rotatórias são históricas, já é que não dá. Mas, enfim, isso também é importante porque, pensando que existe uma tradição de motos, existe o circuito de Jerez, que é um lugar onde as pessoas correm, mas a galera vai meio louca pela rua, e é importante ter rotatória pela segurança mesmo, né? Não tem outro jeito. Exato. Isso para substituir a nossa lombada? Sim. Acho que então eu prefiro a lombada. Você não tem como passar reto numa rotatória, não tem jeito. As pessoas vão realmente bem loucas de moto. Vão. Tá, a lombada tá. Nesse caso seria mais perigoso, então. A galera ia voar, né? A lombada. Eu vou abaixo. Vamos para os quadros, então, Cris? Vamos lá. Olha, eu tinha falado para você que a polêmica do dia
é que surdo não é uma pessoa que não escuta, né? Você fala, mas que estranho. Então, antes de eu explicar, não sei se vocês sabem, aqui na Espanha, com exceção de Andaluzia e das Ilhas Canárias, os espanhóis pronunciam a letra Z e a letra C com a língua entre os dentes. Igual o inglês com TH, eles pronunciam, então, por exemplo, o zurdo, que é Z-U-R-D-O, começando com a língua entre os dentes. E zurdo é uma pessoa canhota, né? Uma pessoa que tem predominância com a mão esquerda. Como assim? Pois é, agora a pessoa que não escuta é um sordo, com S. S-O-R-D-O. Sordo. Então tem essa distinção de surdo, que é o canhoto, e o sordo, que é a pessoa que não escuta, que tem deficiência auditiva. Então já vamos completar. Como é que fala a pessoa que escreve com a mão direita? Pode ser destro mesmo? Diestro. Então tá, quem escreve com a mão direita, que provavelmente, né, a grande parte da população, diestro. E quem escreve com a mão esquerda, zurdo. Claro. Muito bem, muito bem. Então agora vamos para a dica do dia. Dica do dia, olha, tem alguns verbos que eles mudam de sentido quando eles são pronominais. O que é isso? Quando a gente coloca um pronome junto com o verbo. Então, tem o verbo, por exemplo, acordar e tem o verbo acordar-se. E eles significam coisas diferentes. Acordar, gente, não é quando você abre o olho de manhã e fala assim, oi, bom dia, acordei. Não. Acordar significa entrar em acordo. Eu vou acordar com Letícia que vou falar com ela. Ou vou acordar com Letícia, acordei esto com Letícia. E acordar-se, aí sim é lembrar ou recordar. Esse é um exemplo. O outro exemplo é echar e echar-se. Echar é sem H, tá? Para quem está aprendendo espanhol. Echar, o que significa? Tem vários sentidos. É lançar, é jogar fora, é expulsar, né? E echar-se significa estirar-se para descansar. Me vou echar na silla. Se alguém está vendo isso no YouTube, estou echada na silla. Ela tá deitada. Quase. Sim, é deitar-se, sim. É que eu tô aqui me esparramando, mas eu estou echada na silla. Essa é a diferença. Existem vários verbos. São todos? Não são todos, tá? Então, fique esperta para quando você estiver estudando, ver a diferença entre um verbo que leva um pronome, que se chama pronominal, não tem nada a ver com reflexivo, hein? Verbo pronominal e o verbo sem pronome. Para não dar um outro sentido ao que a pessoa quer falar, né? É isso aí. E o próximo do quadro é o intraduzível. Lê, eu peguei uma palavra em espanhol que eu não conheço a tradução em português, que é sobremesa. O que significa sobremesa, chicas? Vocês sabem o que é? Não é aquele doce depois que a gente come na comida, né? Não, exatamente. O que a Mari disse é postre, né? Sobremesa é postre. Então, mas a palavra sobremesa existe em castelhano. Existe. Eu já vi a sobremesa, por exemplo, um ordenador de sobremesa. Ah, perfeito. Muito bem. O ordenador de sobremesa é o como se chama isso? O desktop, né? Que a gente fala, o computador para ficar na mesa. Perfeito. Sobremesa é aquele tempo que a gente fica depois de comer, a gente fica batendo papo, tomando café, tomando licor, fazendo nada, ao redor da mesa, com comida ou sem comida. Depois que a gente comeu, a gente pode retirar as coisas da mesa e ficar lá, batendo papo. Que aqui é um hábito, eles começam a almoçar 3 horas da tarde. E aí vem primeiro prato, segundo prato, a sobremesa, né? Um doce, café, fruta. E aí vai conversando, já tá a hora da janta. Sim. Tem um amigo nosso aqui que quando ele fala, vamos comer, vamos sair para comer, quer dar para comer. Eu já penso que vai ser a tarde toda, eu não me programo mais para nada. Eu desmarco tudo que eu vou fazer. Porque eu sei que a gente vai sentar para comer e vai levar horas e horas e horas. E tomando vinho, e tomando café, e comendo fruta.
E você sabe e você sabe que tem uma coisa muito legal nos gaditanos e quem nasce em Jerez é o quê? Jerezano? Jerezano, sim. Jerezano. De Cádiz, gaditano. Isso. As pessoas de Cádiz, em geral, porque Cádiz é uma província, para quem não sabe, é muito interessante porque eles têm uma coisa que se chama arte. Eles têm um arte, eles começam a contar histórias, eles têm um jeito de contar as coisas. Eu nunca vi ninguém na Espanha que contasse do jeito que as E não se atreva a dizer que essa pessoa está contando de forma errada. E aí que sua conversa vai demorar até ela te explicar que ela está certa. É verdade, a coisa se estende, se estende. Uhum. Que delícia, que delícia. Mari, um prazer falar com você, de verdade. Igualmente. Eu fiquei com muita vontade de conhecer Jerez. Bom, podem vir, minha casa está aberta aqui para vocês. Não fale de novo, Pode vir. A Mari vai ser a embaixadora. Nossa casa é bem grande, a gente se mudou, a gente comprou uma casa bem grande justamente para receber os nossos amigos, nossa família, mas justamente para receber os amigos aqui, fazer o que a gente chama de low cost, que é isso, se eu vou visitar alguém em Madrid, tem uma amiga lá, já sai mais barato, porque eu tenho onde ficar. Se vocês virem para cá, também tem a nossa casa aqui, com quarto, com banho, para vocês. Eu vou te levar 10 litros de azeite de dendê. Assim, daqui de Madrid. Bom passe, né? Sim, não, mas a diferença é que o azeite de dendê daqui, ele vem da África. Né? Então, ele é mais contundente. Sim, eu sinto um pouco mais rancio. Sim, é mesmo, um pouco mais rançoso, muito bem. Vamos terminando, então, essa super entrevista? Sim, e a gente fica para a próxima, então. Quem quiser deixar um comentário no nosso Instagram, mandar um e-mail. O nosso e-mail é podespanha, com nh mesmo, @gmail.com. E o nosso Instagram é podespanha, com nh também. Se vocês quiserem deixar um comentário, mandar uma história particular de você, né, de alguma vivência aqui na Espanha, ou alguma curiosidade que vocês queiram saber, enviem uma mensagem, que a gente vai fazer questão de responder para vocês na semana que vem. Muito bem, muito bem. Gente, obrigada por estarem aí, Mariana. Muito obrigada pela sua presença. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Um beijo, gente. Beijo. Tchau. Um saludo. Tchau. Hasta pronto.